Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece, né? Nós estamos dando continuidade ao estudo da apostila da FEB, aqui, ó, né? A primeira apostila da FEB. Queria lembrar, pessoal, que a gente está fazendo estudo presencial todo domingo na parte da manhã, às 11 da manhã, lá no Francisco de Assis. Se alguém tiver interesse de participar, tá? Para a parte da prática, nós temos uma vaga ainda, tá? Se alguém quiser participar, né? E para a parte do estudo, né, a parte teórica, é aberto a quem quiser ir, tá? E assistir, tá bom? Mas para a prática, que inicia depois, só temos infelizmente uma vaga por enquanto, tá? A gente convidou o pessoal na semana passada, algumas pessoas foram, né? Então ficou faltando só uma vaga para preencher. Mas a parte do estudo tá aberta a todos que quiserem participar. Né? A diferença é que lá nós estamos um pouquinho mais avançados, nós estamos estudando a segunda apostila dessa aqui, que é uma vermelha, tá? Mas não tem tanto problema, quem quiser assistir, participar com a gente, né? Pode ficar à vontade aí que vai ser muito bem-vindo, tá certo? A gente vai fazer a prece, né? E vamos dar início, né, ao nosso estudo da noite. Lembrando, gente, né, toda quarta-feira a gente tira para estudar, né, temas, né, da mediunidade. Né? Nosso objetivo aí é ajudar aí os médiuns, as pessoas que têm interesse, né, a conversar sobre mediunidade, a entender sobre mediunidade um pouquinho, né? E, né, quem quiser participar é sempre muito bem-vindo, né? Então fique aí o nosso convite aí para todos vocês, né, quem quiser participar, né? Toda quarta-feira e todo domingo nós estamos estudando, né, mediunidade, tá bom? Vamos fazer a prece para a gente começar, né? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo que o Mestre amigo possa neste momento nos envolver com seu amor, com sua luz, agradecendo o Senhor por tudo quanto temos recebido, pedindo para que cuide daqueles que amamos, daqueles que precisam de ajuda, de luz e de paz. Ajudando o Senhor a trabalhar, a entender, a conversar sobre mediunidade, sobre as experiências do mundo espiritual. E fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, gente, vamos lá, né, dando início aí ao nosso estudo. A gente vai, né, lembrar a todos aí que o estudo é participativo, né, gente? Quem quiser participar com a gente, fica à vontade, é só, né, entrar pelo chat aqui do Instagram, né? Ou abrir o microfone aqui no Jitsi aqui, né? Então a gente sempre lembra que quem quiser participar mais diretamente, né? O Jitsi fica como aí uma oportunidade, porque dá para você falar, né? Através dele, dá para a gente conversar ao mesmo tempo, né? Mas o Instagram também é um recurso aí, porque também as lives ficam salvas, né? No Instagram. Então tem os dois aí, né? Para nos ajudar aí nesse trabalho. Tá bom? Então, né, o nosso tema de hoje, né, como a gente falou, né, nós vamos entrar aqui no módulo 2 do programa, então na metade da apostila, né, então, reuniões mediúnicas cegas na natureza e característica, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as reuniões mediúnicas, né? O que é uma reunião mediúnica? Então, mediúnica, né, é o espaço, né, ou o local, o ato, né, de fazer os trabalhos da mediunidade dentro da casa espírita. A gente chama de reunião mediúnica quando você reúne os médiuns, né, encarnados, né, e você, dentro de determinado espaço e local, né, pré-definido, né, normalmente na casa espírita, você faz, né, uma reunião mediúnica. Né? A reunião vai ter lá o começo, meio, fim, né, vai ter uma organização, uma estrutura, né. Normalmente uma reunião mediúnica dura em média 1h30, tá? Isso varia de alguns lugares para algum lugar, né? Normalmente são 15 minutos onde se faz uma leitura, né? Normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de um livro dos médios, ou de um livro, né, que subsidia o trabalho, né? E aí um breve comentário, né? E parte-se para a parte prática da reunião, né? Onde a luz é diminuída, normalmente se coloca, né, uma fonte de luz diferenciada, normalmente usa ou uma luz esverdeada ou azulada, né, depende de casa para casa, isso aí não tem muita conotação de importância, né, o importante mesmo é manter ali, né, o ambiente, vamos dizer assim, bem fechado, né, bem
reservado, né, para que o trabalho mediúnico aconteça, né? E durante o tempo da reunião nós temos lá os membros da equipe, né, da reunião mediúnica, né, normalmente os médios, né, os médios ostensivos, que são aqueles que dão as comunicações, né, os médios de sustentação, que são aqueles companheiros que ajudam ali no trabalho da reunião, né, que ajudam ali a espiritualidade ali quando está atendendo os espíritos, né, doando energia, doando vibrações, né, e temos também os companheiros que vão, né, e vão dirigir a reunião, né, o papel do dirigente, que é aquele companheiro que assume o papel de conversar com os espíritos, né, de trazer ali, né, a vibração, a energia dos espíritos para o trabalho da noite, né? Então nós temos aí vários grupos aí que vão, né, colaborando, né, e trabalhando para que a reunião mediúnica aconteça a contento, né? Então cada um desses grupos, né, vai estar colaborando aí para o trabalho, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho o que é uma reunião mediúnica cega, os objetivos de uma reunião mediúnica, para que ela existe, né? Nós podemos dividir as reuniões mediúnicas entre experimentais e de auxílio, né? O que são as reuniões experimentais? As reuniões que são um pouco comuns hoje em dia, né? Que tem mais cunho científico, de pesquisa, de estudo, né? Você vai na reunião para pesquisar a espiritualidade ou aprender com a espiritualidade, né? O Kardec chama, né, essas reuniões de reuniões para pesquisa, né, que são raríssimas hoje, infelizmente, né? Eu particularmente sou muito interessado nesse tipo de reunião, mas ela é difícil porque exige um grupo de médios que estude, né, que tem interesse em ler, estudar e discutir, né, e a gente tem dificuldade às vezes de achar, né, pessoas com essas características, né, demanda um trabalho maior. E as reuniões que a gente chama de reuniões de auxílio, né? O que são as reuniões de auxílio? São as reuniões de pronto-socorro espiritual, né, e de desobsessão, né? Qual que é a diferença? A reunião de pronto-socorro espiritual é uma reunião onde os espíritos desencarnados se manifestam, né, de maneira espontânea ou levados pela espiritualidade e tem por objetivo ali serem auxiliados, serem ajudados, né, serem envolvidos pela espiritualidade, né, para poder saber que desencarnaram, saber, né, do seu estado espiritual, mudar determinados comportamentos, determinadas situações, né, e acima de tudo, né, serem ajudados, né? São espíritos que estão perdidos, são espíritos que não sabem que morreram, são espíritos que muitas vezes são simples ali, né, e não entendem muitas das realidades do mundo espiritual, né? Então essas reuniões têm o objetivo de atender esse tipo de entidade, né? E as reuniões de desobsessão são reuniões que já são mais direcionadas, né? O objetivo da reunião de desobsessão normalmente é atender, né, as necessidades daqueles companheiros aqueles espíritos, né, que estão perseguindo alguém ou que estão, né, atacando alguma pessoa, né? Então esses são os objetivos da reunião, né? E aqui na obra, aqui no capítulo, né, eles vão falar um pouco sobre esses objetivos, né, e sobre os tipos das entidades que vão se comunicar nas reuniões mediúnicas, né? Nós temos dois tipos de entidade também, né, que a gente pode subdividir, né, que são os espíritos bons, né, e os espíritos desequilibrados, muita gente chama de espírito inferior, né? Em algum aspecto podem até ser espíritos inferiores, mas nem todos, tá? Nem todos os espíritos que estão no mal são espíritos inferiores, né? Já visto que existem espíritos com grandes capacidades de inteligência, de conhecimento, né, que ainda estão nas trevas, faltando para eles os conteúdos de sentimento, né? Mas os conteúdos da razão, do entendimento, do conhecimento, eles têm de sobra, né? Mas ainda assim estão ali presos por causa da falta da parte do sentir, tá? Então a gente vai ter esses dois tipos de espíritos, né? Sobre os espíritos superiores, né, o Kardec fala aqui que as comunicações que eles trazem para a gente, né, podem ser classificadas de acordo com o quê? De acordo com a moralidade, né? Quando Kardec fala moralidade, gente, não confundir com comunicações baseadas em moralismo, né? O nível moral dos espíritos que o Kardec fala é a sua elevação, ou seja, as suas características superiores, né? Os espíritos de luz, eles vão trazer comunicações que vão ser profundas, né? Vão ser afetuosas, vão ser extremamente instrutivas, né? Vão ser sutis, né? E os espíritos inferiores normalmente vão trazer comunicações que são grosseiras, frívolas, né? Às vezes até ameaçadoras, agressivas, né?
exigentes, né? Normalmente espíritos que têm alto nível de exigência são espíritos desequilibrados, né? Espíritos que querem ser servidos, que querem ser obedecidos, né? São entidades em desequilíbrio, né? E um dos papéis da gente na reunião mediúnica é saber avaliar, né? Que tipo de espírito está comunicando e se essas comunicações são positivas ou não. Por isso, né, que dentro de uma reunião mediúnica é muito importante que o dirigente, os membros da reunião, conheçam, né, as obras do Kardec e conheçam o Evangelho, né, porque as comunicações que fogem do conteúdo do Evangelho, né, e da doutrina espírita normalmente pertencem a entidades, né, não muito esclarecidas, né, ou entidades às vezes com pontos de vista até interessantes, tá? Mas pontos de vista que são particulares, ou seja, espíritos que têm opiniões, né, mas que são opiniões, vamos dizer assim, só deles, né? Só eles que acham aquilo e eles querem fazer prevalecer, né, essas opiniões, esses pensamentos, essas situações, né, levando muitas vezes o grupo ou a própria reunião mediúnica a situações de desequilíbrio, né, porque esses espíritos às vezes eles têm, né, ideias fixas, ou eles têm conceitos errados, ou eles têm, né, pensamentos agressivos, ou pensamentos, né, nocivos mesmo aos médiuns, aos presentes, né, espíritos que, né, incentivam vingança, incentivam raiva, ressentimento, né. Então, quando tem uma reunião mediúnica, muitas vezes a gente lida com espíritos assim. E quando falta ao grupo ali certo conhecimento, esses espíritos, né, muitas vezes dominam o ambiente da reunião mediúnica, né? Eu já participei de reunião mediúnica, visitando assim para poder ver como é que é em outros locais, né? Aonde uma pessoa estava, um dos membros da reunião estava com um problema lá com a companheira, com o chefe, e o espírito, se dizendo mentor, né, falou para ele que ele sofria muito, que ele era um coitado e que aquela mulher era um demônio que estava na vida dele e que ele tinha mesmo que se afastar dela e que ele tinha que parar de sofrer, ele tinha que largar, ele tinha que buscar a felicidade dele longe dela, aquela coisa toda, né? E o dirigente da reunião e o médium lá, né, aceitando aquela comunicação, né? E aí, no meio da reunião, a gente parou lá, né? Podia perguntar, eu falei assim, meu irmão, não estou entendendo essa comunicação, porque você está, ao invés de você incentivar, né, o perdão, a compreensão, o amor aí no nosso companheiro, aí você está incentivando ele a entrar numa postura de conflito com a esposa, você está incentivando ele a partir para uma, né? Tudo bem que ele não precisa aceitar tudo calado, mas, né, o jeito que você está falando é como se ela fosse o vilão da história, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então esclarece aí, o espírito ficou muito, né, nervoso com a situação, falou que não estava ali para ser questionado. Aí já falei assim, se você não está aqui para ser questionado, já sei qual que é a sua origem, né, meu irmão? Né? Porque uma entidade que não quer ser questionada não é uma entidade equilibrada, né? É um espírito que é um déspota, né? Um espírito que é uma entidade que quer dominar os outros, né? Assim como os encarnados, né? Entre os encarnados, né? As pessoas que não sabem aceitar a divergência, ou não sabem conversar cordialmente, né? Normalmente é um sinal de uma pessoa desequilibrada. No mundo espiritual também, né? Espíritos que querem mandar, ou que querem controlar, ou que querem dominar determinados aspectos ou situações, né? Esses espíritos vão acabar, né, sendo desmascarados em reuniões, né, onde exista ali um mínimo de conhecimento, de estudo, né? Eu lembro uma vez que uma companheira foi nos procurar na casa espírita, né, uma médium, né, e ela chega na casa espírita, né, bem desequilibrada, ela trabalhava em casa sozinha, né, e ela nunca leu um livro, nunca nem leu o Evangelho, nenhum livro, né, de conteúdo mediúnico, ou seja, ela desenvolveu a mediunidade dela sozinha, e ela tinha um espírito, né, e ela vendia consultas para as pessoas, né, normalmente, né, para as pessoas que a tinham como uma espécie de oráculo, né? As pessoas perguntavam de tudo para ela, ela ia respondendo, né? E, né, a gente notava que ela estava extremamente obsidiada, né? Tinha uma entidade lá que dominava ela terrivelmente, né? E ela, na conversa lá, né, ela falou comigo, assim, eu perguntei, mas você nunca estudou, você nunca leu, não quer aprender, não quer, né, conhecer um pouco da doutrina espírita, entender o que está acontecendo com você? Ela falou, não precisa de nada disso não, porque o meu mentor me fala tudo. Eu falei assim, te fala tudo? Ele é o próprio Jesus. Jesus vem conversar comigo. Eu falei assim, Jesus vem conversar com você? Eu falei assim, não vou duvidar, né? Mas Jesus fala para você cobrar das pessoas. Ele falou assim que eu sou uma pessoa muito iluminada e que eu tenho todo o direito de cobrar de todo mundo pelo bem que eu faço para eles, né?
E o bem que ela fazia era fazer casal separar, ou juntar, né? Ou falar que o outro estava obsidiando e que o outro tinha feito trabalho. Eu falei assim, mas Jesus está vindo para te falar isso, né? Que você tem que cobrar, né? Porque ela cobrava R$500 para eles fazerem trabalho. Ela falou, não, é Jesus que faz a tabela de preço. Eu falei, não, Jesus está... Né? Esse Jesus seu está muito estranho, né? E aí eu vi que ela ficou extremamente, né? Eu falei assim, mas você acredita mesmo que Jesus está falando isso com você? Ela falou, eu tenho certeza. Eu falei, tá, né? Aí a gente conversou lá na biblioteca do Francisco, né? E aí eu virei para ela e falei assim, tá, mas eu acho que você deveria estudar, aprender, né? Até para ter uma opinião diferente, né? Outros espíritos, né? Ela ficou extremamente irritada, saiu, falou que nunca mais ia voltar na casa espírita, realmente nunca mais voltou, né? E depois procurou uma pessoa que me conhecia, que conhecia ela também, falou que nunca passou tão mal na vida dela, né? Que enquanto ela conversava comigo, ela sentia uma coisa negra terrível em torno de mim, né? Eu falei assim, beleza, né? E que ela nunca mais ia voltar, né? Porque a vida dela desandou depois daquela conversa. Eu falei assim, nossa, né? Então, poderoso pra caramba, desandar a vida dos outros na conversa, né? Mas olha só o que isso é um reflexo. É uma pessoa que desenvolveu a mediunidade, né? Sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de ajuda, né? Talvez porque não encontrou, talvez porque não quis também, porque a gente oferecia os livros de graça para ela. Falei assim, não, eu te dou o livro dos médios aqui, ó, se quiser levar. Não quis, te dou o evangelho. Não quero, não preciso disso, né? Já estou acima disso aí tudo, isso aí é para quem está começando. Eu falei, tá bom, você não precisa, né? Mas isso existe, assim como existem pessoas, assim, existem grupos inteiros que muitas vezes estão debaixo, né, do domínio de entidades desequilibradas, né, principalmente espíritos que falam tudo que eles querem ouvir, né, espíritos que se colocam ali, né, como protetores, mas na verdade são espíritos extremamente dominadores, que não aceitam a opinião divergente da deles, né, controladores, né. E as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo, porque falta, né, o estudo, falta o conhecimento, falta a leitura, né? Então a mediunidade é algo muito fantástico, muito bom, né? Mas nós, enquanto indivíduos, nós precisamos da ajuda uns dos outros, né? Porque ninguém domina tudo. Então às vezes é necessário que um companheiro do grupo vá lá e chame a nossa atenção, né? E fala assim, ó, Marcelo, você está meio viajado hoje, vamos analisar isso aqui melhor? Vamos pensar nisso aqui, né? Até porque a nossa opinião normalmente, né, a gente não sabe tudo. A gente não domina todas as situações ou todos os conhecimentos, né? E muitas vezes a gente se perde por falta mesmo de conhecimento, né, de entendimento, né? A gente se perde por falta às vezes de ajuda, né, de compreensão, né? E aí as situações se tornam às vezes até insolúveis em alguns casos, né? Alguns de nós vão ter uma certa, né, dificuldade de lidar, né, com as energias, com as vibrações dos espíritos, né, com os sentimentos que os espíritos trazem para a gente, né? E isso é um desafio muito grande para os médiuns, né? Isso é uma questão que às vezes, né, a gente sofre com aquilo, né? A gente passa dificuldades com aquilo, né? Alguma pergunta, pessoal? Nós estamos falando sobre as reuniões mediúnicas sérias, né? Sobre o trabalho mediúnico sério, né? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa sobre o trabalho mediúnico, né? Alguma curiosidade sobre a reunião mediúnica, né? Fiquem à vontade aí, que nós estamos aqui para, né, dividir aí conhecimento, né, sem querer saber tudo, muito pelo contrário, né, que a gente não sabe quase nada, né, mas nós estamos aí com o intuito aí de ajudar, né, de conversar sobre a questão das reuniões mediúnicas, né, do funcionamento das reuniões mediúnicas, né. Então a reunião mediúnica bem feita, né, bem equilibrada, bem trabalhada, ela se torna um portal de luz, né, onde os espíritos superiores vão se manifestar, vão trazer ensinamento, vão trazer conhecimento, vão trazer luz, né. Os espíritos necessitados vão ser acolhidos, vão ser auxiliados, vão ser ajudados, né? E os médiuns, né, que são os companheiros encarnados, né, vão se desenvolver também enquanto ser humano, né? É interessante a gente lembrar que dentro da reunião mediúnica, né, os primeiros a serem tratados são a equipe dos médiuns que participam.
né? Muitas vezes, né, espíritos que estão vinculados a nós, né, entidades aí que estão caminhando conosco há muito tempo, né? Elas se aproximam, elas nos envolvem, né? E elas se manifestam nas reuniões mediúnicas, né? E são ali ajudadas, e à medida que elas são ajudadas, nós também somos, né? Nós também recebemos aí, né, oportunidades aí de espiritualidade maior. Opa. Alguém quiser falar, é só abrir o som aí e falar, tá bom, gente? Marcelo, li no livro dos médicos que muitos possuem psicografia. Como saber? Testando, né? O Kardec fala que a psicografia é a mediunidade que a gente pode testar em casa, né? Ele até ensina no livro dos médios, né, a gente sentar, né? Então a psicografia é uma das mediunidades que o Kardec mais elogiava, né? Porque ela permite que você analise depois o que aconteceu, né? Ele recomenda que a gente treine em casa, tá? É possível. Hoje em dia não é muito recomendado pelo pessoal da doutrina espírita, não, né? O pessoal acha que é complicado e tal, mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? O que acontece às vezes é que alguns médiuns, né, na empolgação de desenvolver uma mediunidade, às vezes se tornam ali desequilibrados em torno disso. Eu lembro de um companheiro que fez estudo com a gente, né, que ele tinha uma psicografia assim, já bem desenvolvida, só que assim, ele escrevia o tempo todo. Ele acordava 2 horas da madrugada e começava a escrever, ficava escrevendo a madrugada inteira, de manhã, de tarde, de noite, né? E normalmente, uma vez ele trouxe os textos pra gente dar uma olhada, era um texto sem sentido nenhum, você lia lá, você não entendia o que né? Umas coisas meio sem pé nem cabeça, umas histórias que não completavam, né? Então assim, você via que era um trabalho do espírito que estava desesperado para escrever, mas que não tinha nada de útil, o companheiro não sabia controlar aquilo. Então ele ia deixando vir, né? Achando que era aquilo ali mesmo. Então o que acontece às vezes, né, é a pessoa não saber controlar, né? Mas se a pessoa der conta de se controlar, marcar um dia, um horário, eu não vejo problema não, tá? Mas o melhor lugar, claro, é a casa espírita, né, gente? Como funciona a ajuda a nós encarnados quando pedimos para colocar o nosso nome na reunião? Então, quando a gente coloca o nome na reunião mediúnica, né, principalmente quando a gente traz o nome de fora, o que acontece? A espiritualidade tem as suas equipes, né, e esses espíritos, né, eles pegam os nomes, né, e vão procurar as pessoas. Então, normalmente, o que eles fazem? Imagina, né, coloquei o nome lá do seu Antônio que mora em Fortaleza. Imagina, ele mandou para mim, eu coloquei na nossa reunião mediúnica lá que eu tenho no sábado, que a gente participa no sábado. O que acontece? A espiritualidade pega o nome do seu João, vai lá em Fortaleza, algum espírito, uma equipe, né, 2, 3 espíritos, procura saber a história espiritual do seu João, né? Fala assim, olha, nós viemos aqui ajudar, pedir uma ajuda, quem que é o guia espiritual dele? Com quem que eu procuro para lidar? Existe alguma equipe que já está ajudando? É nesse sentido. E aí eles vão saber o que eles podem fazer para ajudar, como é que pode, o que está acontecendo, né? Quais situações podem ser trabalhadas, quais não podem, né? Normalmente vamos procurar o guia espiritual da pessoa para pedir informação, para saber o que está acontecendo. Pode acontecer, por exemplo, deles chegarem lá e falarem, não, nós já estamos aqui com a equipe, ajudando, trabalhando, né? Pode ficar tranquilo. É comum isso acontecer, né? Mas eles sempre procuram e sempre se informam do que está acontecendo, tá? Não fica ninguém sem a ajuda da espiritualidade, não. Muito pelo contrário, tá? Todo nome que é colocado, né? Até brinco com o pessoal, né? Que quem está na reunião não precisa pôr o nome, né? Por exemplo, eu vou chegar lá na Francisco de Assis, né? Às vezes a gente põe um efeito mais psicológico, né, gente? Falando o nome de quem participa da reunião, né? Por exemplo, claro que os espíritos que participam da reunião mediúnica comigo tem 20 anos, me conhecem, né, gente? Então, se o Marcelo não estiver bem, eles vão saber, né? Mas às vezes as pessoas que são da própria reunião sentem necessidade de colocar aquilo, fortalece, dá uma sensação de amparo, aquela coisa toda, né? Mas não precisa, né? Normalmente a gente coloca o nome de pessoas que estão distantes ou que não conhecem, que estão pedindo ajuda, né? Mas cada caso aí, né, é um caso, é uma situação, tá? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as reuniões mediúnicas cegas, né? E qual que é o objetivo da reunião mediúnica? Ajudar. Né? As reuniões mediúnicas existem para ajudar os espíritos encarnados, que somos nós, né, os médiuns, né? E desencarnados, que são os espíritos, né, que estão precisando ali de um amparo, de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra, né? São entidades que às vezes estão sofrendo, são entidades que às vezes estão perdidas, né? Então tem tipos de reuniões mediúnicas diferentes
para espíritos diferentes, né? Eu lembro que lá na nossa casa tinha uma reunião mediúnica de pintura, onde os espíritos, né, que tinham dramas de consciência muito profundo, né, iam lá para trabalhar as energias deles através da arte. Então eles pintavam quadros, né, eles pintavam imagens, né, das coisas da vida dele, ou de coisas que os incentivavam no bem, ou das dificuldades, né, eles pintavam lá, e aí eles trabalhavam aquela energia, né, de uma maneira, né, diferenciada. E essa equipe dá resposta aos médios, normalmente dá. Tá? Os espíritos falam, ó, nós estamos trabalhando. Normalmente não dá na mesma reunião. Por exemplo, coloca a reunião hoje. Lá você chega lá, tem 30 nomes na reunião. Né? Então, normalmente você vai pegando as fichas depois. Né? Normalmente a gente separa. E aí os espíritos que vão falando, ó, esse caso aqui é o seguinte. Ou esse caso aqui não. Né? Alguns casos não tem informação, porque eles, ou é um caso mais complexo, ou o caso está em algum tipo de tratamento que a espiritualidade não pode trazer informação, né? Mas normalmente alguma coisa sempre sai com o tempo, né? Então às vezes, por exemplo, a pessoa pede notícia de um parente, a espiritualidade, né? Às vezes aquela pessoa não pode ir lá e se comunicar, porque não dá conta, ou porque não consegue, ou porque não está preparado, não sabe como fazer, né? Que não é uma coisa muito simples, né? E aí às vezes o espírito fala assim, ó, o pai do fulano, né, tá muito bem, ou a mãe tá assim, tá assado. Mas eles dão um retorno sim, tá? Quando eles não dão um retorno é porque talvez a situação, né, careça de um certo sigilo, né? Não é para entrar muito na história, né? Mas o que a gente sabe é que eles vão atrás de tudo, né? Silvia Carla Martins, quero muito começar a participar das reuniões. Então é a questão, né? Para a gente participar da reunião mediúnica, o que precisa? É uma boa pergunta, né? A gente precisa fazer, né? Normalmente, na casa que eu participo, né? Como que participa da reunião? A pessoa participa do estudo de mediunidade, né? Do curso de mediunidade. Depois que ela faz o curso, a gente direciona ela para uma reunião mediúnica, né? Onde ela tem afinidade, onde ela queira, né? Tem várias, né? E aonde dê para ela participar, né? A questão do pessoal nas reuniões mediúnicas, né? A gente até fala, né? É que a reunião mediúnica é um compromisso, né, a longo prazo, ou seja, a reunião mediúnica normalmente você não falta, né? Você vai ter dias que vai ser feriado, que vai ter dia de festa, que vai ter a reunião do mesmo jeito, né? Algumas casas espíritas fecham, tá? Durante o Natal, Ano Novo, né? Carnaval, né? Eu particularmente entendo que isso não devia ser feito, tá? Então assim, aonde eu participo, eu meio que forço, né? Peço o pessoal para poder ir, né? Já teve reunião nossa mediúnica no dia da final da Copa do Mundo, pra vocês terem ideia. Caiu no dia da reunião, fomos para a reunião, né? Ano Novo, Natal, né? Já teve reunião no dia de Natal que eu participei, né? A gente fez a reunião e cada um foi para sua ceia depois, né? Então assim, mas é obrigado? Não, né? Mas o que acontece? É igual tarefa da casa espírita, né? Você vai fechar, né? A gente fechou por causa da pandemia, né? Mas nós já estamos voltando, aliás, né? Graças a Deus, né? Mas existe um comprometimento, né? Perdi meu irmão há pouco tempo e sonho com ele todos os dias. Até sonhei com pessoas que me visitaram no mesmo dia do sonho. Isso pode ter alguma ligação mediúnica? Pode ter sim, né? Pode ser algum contato, né, espiritual. Os sonhos, quando eles são sonhos, né, que trazem uma emoção muito grande, a gente chama, são sonhos mediúnicos. O que acontece? Muitas vezes a gente sai do nosso corpo e encontra no mundo espiritual com pessoas, né, que estão ligadas a gente. Às vezes a gente encontra com pessoas que a gente ama, que a gente está com saudade, né? A gente vai lá para poder incentivar eles no bem, aquela coisa toda, né? Recém-desencarnados, né? Normalmente a espiritualidade leva a gente e traz, mas não é sempre, né? Até porque o espírito tem que aprender, né, a desvincular da matéria, a gente também desvincular, né? Mantendo o laço de amor. Às vezes as pessoas sonham muito com espíritos, né? Estão perseguindo, estão brigando, né? Então assim, depende muito de cada caso. Essas informações podem ser pensadas, as pessoas que pedem para colocar o nome, a espiritualidade normalmente orienta, né? O que pode falar, o que não pode falar, tá? Tem coisa que você médium percebe que você não fala para ninguém na reunião. Tem coisa que você escreve, são as psicografias, as mensagens, né? E tem coisa que você fala com a pessoa, né? E tudo isso tem um filtro, né? Por exemplo, você vai falar para uma mãe desesperada por um filho que se suicidou, que ele está lá no Vale dos Suicidas. Que consolo que tem isso, né?
O que pode acontecer é você ir lá, né, e trazer ele para a reunião mediúnica, para atender ele, para conversar, para ajudar, né, para poder tirar ela daquela onda do suicídio, da energia, que é uma coisa muito complicada, né, o suicídio, tá? Mas você vai virar para a mãe do menino e contar em detalhes tudo que aconteceu com o filho dela? Não precisa, né? Não precisa, não é necessário, não tem caridade nenhuma nisso, né? Mas você pode falar, olha, seu filho foi ajudado pela reunião. A espiritualidade o levou, o ajudou, ele está, né? Isso é uma verdade, né? Detalhes demais em casos de sofrimento não ajudam em nada, né? Os detalhes, eles funcionam nos casos de consolo, né? Então seu pai está bem, ele está pedindo ajuda, né? Então isso a gente normalmente fala para as pessoas, né? Então as mensagens na reunião mediúnica, lembra do Emmanuel, que a gente brinca, né? O Emmanuel tinha o controlador mediúnico do Chico, né? O pessoal foi controlador porque toda a mediunidade do Chico tinha que passar pelo crivo do Emmanuel. Ninguém escrevia uma linha através do Chico Xavier se o Emmanuel não aprovasse, né? Então o Emmanuel tinha um critério: tem que ser construtivo, tem que ser positivo e tem que falar de Jesus, né? Ou seja, tem que falar, que ser construtivo, você tem que servir para todo mundo o que você está escrevendo, né? Todo mundo que lê tem que ser positivo, você nada de lamúria, eu estou sofrendo, estou doente, estou cansado, nada disso, né? No máximo estou com saudade, né? E tem que falar de Jesus. Aí você pega, por exemplo, um cara, né, uma comunicação da pessoa que em vida é uma pessoa extremamente reclamona e é ateu, ninguém vai acreditar na comunicação, né? Por quê? Porque para o Emmanuel, para escrever pelo Chico, tem que falar de Jesus. Se não falar de Jesus, não escreve. Simples, né? Aí a pessoa ficava apertada, ela ia ter que fazer um curso de evangelho lá para entender de Jesus, né? Que fazia parte do processo de cura, né? Então, assim, ao contrário do que a gente imagina, né, quando tem um médium que é equilibrado, né, o acesso a esse médium para comunicações é controlado pela espiritualidade, tá? Então, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo assim, ó. Se eu vou lá na reunião mediúnica, né, normalmente quando a gente pega os nomes das pessoas para fazer psicografia, aquela coisa toda, a gente coloca o nome na reunião e vem alguma psicografia, né? O que acontece? Normalmente quem escreve é o Lucas, através de mim, né? E aí quando ele escreve, né, ele escreve dentro dos conceitos do Lucas. Ele não vai escrever uma coisa que é negativa para a pessoa, né? Então tem um filtro, né? Tem um filtro de informação, né? Sempre sonho que estou numa batalha espiritual. Chego a acordar fazendo oração. O que significa? O que você chama de batalha espiritual? Uma briga mesmo, no sentido de brigar, ou você está num lugar fazendo prece, num ambiente conturbado, né? Só para a gente entender melhor o que é. Fala pra gente, explica um pouquinho o que você entende por batalha espiritual, né? É guerra mesmo, espada na mão, né? Ou é um lugar onde você está fazendo prece, um lugar escuro, né? Só pra gente entender melhor o conceito, né? Porque isso aí pode ter dependendo do que tem duas situações diferentes que podem ser, tá? Se puder escrever pra gente, né? Então a gente está falando dessa questão, né? Informações que a espiritualidade pode passar pra gente. Basicamente, gente, o que a espiritualidade passa pra gente? Aquilo que a gente dá conta, tá? E normalmente não é aquilo que a gente quer escutar, né? Então, às vezes, a espiritualidade nos poupa de algumas informações, porque ou a gente não vai lidar bem com aquilo, né? Ou a gente não quer escutar aquilo, né? E normalmente, por exemplo, eu vou contar uma outra história de reunião mediúnica, né? A gente estava numa reunião mediúnica, quase uma década atrás, né? E tinha dentro da reunião mediúnica um companheiro que estava passando por dificuldade no casamento, na família em geral, né? E era um companheiro, né, que ele em si, né, se achava o herói da família, que ele era um cara que fazia, acontecia, controlava, e ele era um cara bom, ele que cuidava da família toda, e para ele era um espírito de luz reencarnado que veio para salvar a família inteira. Isso é a visão que o companheiro tinha de si, né? E a gente sabia que não era bem assim. A gente sabia que dentro de casa ele era um cara meio complicado de lidar, ele era meio despótico, gostava de mandar, gostava de brigar, quem manda aqui sou eu, né? Não era muito o herói da família, não, era um cara que era meio difícil, né? E aí, aí ele pedia ajuda, né? Porque estava com muito problema com a família, aquela coisa. Um dia o Espírito manifestou e falou para ele, foi meu irmão, né? E o Espírito fez foi o Liel, ele discorreu sobre a missão de um pai. Falou assim, olha, né, ser pai é abrir mão, é compreender, é sustentar, é amar, é perdoar, é ajudar, né, é cobrar menos e servir mais. O Liel fez uma, vamos dizer assim, fez uma fala maravilhosa sobre o que é ser pai, o
que você, né, seu marido, pai, né, as responsabilidades, né? Então, tipo assim, chamando o companheiro a mudar de atitude, né? E o companheiro não introjetou aquilo, né? Acabou a reunião, né? Ele continuou na onda, eu sou o herói da família e todo mundo lá que está errado é obsidiado. E na outra reunião, né, ele continuou com a mesma onda, o leão manifestou e falou de novo, olha meu irmão e tal, né? E aí uma hora lá, no meio da coisa lá, o companheiro perguntou assim, tá, mas eu estou fazendo tudo. Ele falou assim, meu irmão, você não está fazendo tudo. Consulte a própria consciência e observe as suas atitudes com a sua família. Talvez se você se modificar, eles modifiquem com você. Deu na lata, né? Por quê? Porque normalmente a gente pensa que a gente é vítima de tudo, né? Que nossa, ou coitadinho do Marcelo, né? O Marcelo é que sofre. Às vezes o desequilibrado da situação é o Marcelo. É o Marcelo que tem que mudar, é o Marcelo que tem que ser uma pessoa mais cordial, mais ativa, mais afetuosa, mais, né? Então assim, é difícil a gente, porque a gente quer que passe a mão na cabeça, né? E o que o Espírito de Luz faz? Eles falam às vezes de uma maneira subjetiva, mas eles dão um recado, né? E se chega o ponto, né? Eles têm uma intimidade com a gente, eles batem em cima, né? Quando fala bate, né, gente, né? Vocês estão entendendo, né? Eles falam com amor, né? Mas eles põem o dedo na ferida, falam assim, o que tem que mudar você, meu filho, né? Ao invés de preocupar com os outros, você tinha que preocupar mais em ser uma pessoa melhor. E cadê aquele esforço de se tornar uma pessoa melhor, né? Boa noite. Ah, tá, não colocou ainda o que é a batalha espírita, como é que é a batalha pra gente poder entender. Eu achei que tinha colocado passado. Se puder colocar pra gente, né? É porque o que acontece, né? O que é o sonho, né? O sonho ele pode ter duas situações, tá? Mediunicamente falando, né? Tanto é que o sonho não é uma coisa que acontece em reunião mediúnica, né? Porque, né, a gente não dorme na reunião. Algumas pessoas dormem, tá, gente? Tem gente que só de ficar lá concentrado puxa um ronco lá no meio da reunião mediúnica, né? Eu mesmo já dormi na reunião mediúnica, pra vocês terem ideia. Estava muito cansado, já cochilei, né? Mas não é o objetivo da reunião mediúnica, vocês concordam comigo, né? Então, assim, às vezes, durante o sono, tem dois fenômenos que acontecem, que é lembrança de vida passada e encontros espirituais. Então, você pode estar numa região do mundo espiritual passando aperto, ou você pode estar lembrando de alguma situação da sua vida de encarnado, das últimas encarnações, né? Então, a gente tem que diferenciar nisso aí, né? Mas o objetivo da reunião mediúnica é sempre o auxílio, é sempre a ajuda, né? O objetivo da reunião mediúnica é sair da reunião melhor do que nós entramos. Boa noite aos que estão chegando, né? Nós estamos falando das reuniões mediúnicas sérias, né? Qual que é o objetivo, né? Então, qual que é o objetivo da reunião mediúnica séria? Fazer o bem, né? Reuniões que giram só em torno do próprio grupo, como eu falei antes. A maioria das vezes, a espiritualidade, né, trabalha e trata da gente na reunião. Eles não vão deixar a gente sofrendo. Mas se a reunião toda só gira em torno do próprio grupo o tempo inteiro, tem um trem errado nisso aí, né? Porque senão, né, a reunião não está produzindo. Eu sonho que criaturas inferiores se aproximam de mim e sempre começam a rogar a Deus. Pode ser algum encontro no mundo espiritual, então você está vendo alguma entidade, algum espírito, né? Alguns espíritos que estão se aproximando de você. Aí você tem que ver o que esses espíritos querem. Eles querem ajuda? Eles querem prece? Né? Eles são espíritos que são vinculados a você, né? Espíritos de luz fazem revelações muito pontuais, fora da reunião mediúnica, através de médium. Dá um exemplo aí, Regiane, só para me entender. O que seria uma revelação pontual, né? Por exemplo, o que você acha que é uma revelação pontual? Só para mim ter uma ideia, para a gente poder conversar. Se puder escrever, né? Mas quanto à questão, né, desses espíritos, o que eu recomendo antes? Faz prece antes de dormir, né? Básico, né? Que todo pai tem que falar para o filho, né? Que em casa é assim, os meninos fazem dormir, faz prece antes de dormir, né? Porque a prece já te protege, né? Outra coisa, né? Se a situação está muito complicada, buscar ajuda espiritual, né? Então, se você quiser, né? Até ofereço aqui, né? Você me manda o seu nome, né? Que a gente coloca o nome na reunião mediúnica lá para pedir a espiritualidade para ver o que está acontecendo, tá? Para ajudar, para aliviar, né? Mas o ato de fazer prece antes da reunião mediúnica, fazer uma leitura do evangelho, uma coisa assim, colocar uma música espiritualizada lá que você goste, ajuda demais, tá? Porque você cria um padrão mental ali e afasta da energia negativa, tá? O que faz os espíritos inferiores aproximar da gente, né? Muitas vezes são laços do passado, são dívidas, né? E a gente não vai saber direito o que é isso agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma profilaxia espiritual, né?
e vai trabalhar isso. Previsão do futuro, o Speed de Luz não faz previsão do futuro. Eles podem até fazer uma projeção, que é diferente, uma previsão. Fala assim, amanhã vai cair um avião. O Speed de Luz não faz isso, tá? Qualquer entidade, né, que falar que vai prever, vai ganhar na Mega Sena, vai ter uma guerra mundial aí, gente, corre. Isso não é coisa de Speed de Luz, né? Normalmente os Speeds de Luz, eles fazem o quê? Igual, por exemplo, tá tendo essa guerra na Ucrânia lá, né? Eu lembro que desde o ano passado, os amigos espirituais estão falando, gente, vamos prestar atenção nas regiões da Europa, a situação lá está muito complicada, mas nós estamos trabalhando para acontecer, para não ter nenhum problema maior. Olha só a diferença do que chega um espírito, vai ter uma guerra e todo mundo vai morrer. Speed de Luz não faz isso. Você vai encontrar com um cara de olho azul que vai ser seu namorado. Você vai achar uma morena e vai casar com ela. Isso o Speed de Luz não faz isso. Primeiro que isso é uma bobagem, tá? Os espíritos não fazem isso, tá? Mas o espírito pode saber alguma situação? Pode, porque é fácil prever o nosso caminho, né? Como que funciona a previsão, né? Normalmente os espíritos falam que a previsão é como uma pessoa que está fazendo uma viagem e tem uma estrada muito longa e essa estrada no meio dela tem uma montanha. A pessoa sobe no alto da montanha, ela consegue ver todo o caminho diante dela. Ela vê que tem uma estrada, ela vê que tem uma ponte quebrada, ela vê que tem um carro, ela vê que tem pessoas andando, que tem um restaurante. Ela vê até onde que é o destino dela. Ela está fazendo uma previsão, mas ela sabe tudo que vai acontecer dentro daquela estrada? Não, mas ela sabe. Eu vou encontrar com um caminhão quebrado, eu vou fazer isso e aquilo. Previsão funciona nesse sentido, né? Mas se eu posso escolher passar pela estrada, eu não posso escolher passar pelo outro lado, né? E aí eu mudo tudo, né? Falar que a pessoa é acompanhada por antigos amigos do umbral. Isso também é uma coisa complicadíssima, né? Por quê? Porque o médium, ele não é dono da verdade, né? E às vezes o que é negativo para um médium é positivo para o outro, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, imaginar aqui. Imagina que eu sou uma pessoa, eu tô aqui, né? E aí eu vejo uma pessoa passar na rua, tá? E eu vejo uma pessoa passar na rua acompanhada por um grupo de africanos, né? E esse grupo de africanos está lá com uns atabaques, umas músicas tocando lá no espiritual. Eu sou espírita. Eu olho para aqui e faço, nossa senhora, que a pessoa está sendo obsidiada pelos espíritos da macumba. Que eu interpreto do meu jeito. Aí eu sou da Umbanda. Eu falo, nossa, que a pessoa está muito bem acompanhada, olha só que legal. Ela tá, né, tem todo um corte de congado andando atrás dela ali. Ó. Tá vendo que a mesma visão pode ser interpretada de maneira diferente? Né? Eu vejo um espírito de mulher. Eu penso, esse cara tá com problema no sexo. Eu vejo um espírito de mulher. Eu penso, nossa, esse cara tem uma energia, tem um amor de mãe em torno dele. Você está entendendo como é que é complicado para o médium fazer esse tipo de situação? Por quê? Porque primeiro que a gente não é dono da verdade, né? Segundo, né, que quem nos elegeu para ser o oráculo dos outros? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas muito cuidado mesmo, né? Não é algo que você deva fazer de maneira irrefletida. Eu falo para você, muitas vezes eu estou andando na rua, eu estou com pessoas que eu conheço, eu estou na casa espírita, e eu vejo espíritos acompanhando aquelas pessoas. Eu não vou virar para a pessoa e falar, nossa senhora, tem um espírito trevoso do seu lado. Vai saber o que é espírito ali. Às vezes, gente, tem espírito trevoso que gosta da gente. Sabia disso? O cara pode ser mal com todo mundo, com você ele gosta. Às vezes uma entidade está acompanhando o médium que vai ser resgatada. Que ela foi atraída pela pessoa para a reunião. Alguém, né? Eu lembro de uma história na reunião mediúnica, né? De um companheiro, eu já contei isso para vocês, né? Tinha uma amiga nossa, uma jovenzinha lá, adolescente, né? Participar da reunião mediúnica. E aí todo dia que começava o estudo mediúnico aparecia um espírito com um buquê de rosas. Espírito desencarnado. Ele era apaixonado por ela. Era um espírito mau? Não, mas era um espírito desequilibrado. Ele não tinha, né, nada, ele não sabia nada do mundo espiritual. Ele era apaixonado pela menina encarnada. Ele ia na reunião mediúnica com um buquê de flor para dar para ela. Toda reunião eu olhava e estava lá o espírito com um buquê de flor do lado dela. Eu falei, pelo amor de Deus, né? E aí o que acontece? Através dessa menina, a espiritualidade ajudou o espírito. Né? Então, assim, depois que eles ajudaram, que resolveu, que ela mesmo percebia, porque ela era médica também, a gente conversou sobre isso. Mas se eu falar que tinha um espírito perseguindo ela, imagina o que eu ia jogar na cabeça de uma menina de 16 anos de idade. Falei, não, tem um espírito indo atrás do seu tempo todo com um buquê de rosa. Né? O que a menina ia pensar? Vocês estão entendendo como é que é uma coisa que você tem que trabalhar aos poucos? Né? Tomem muito cuidado com quem fica jogando revelação para tudo quanto é lado, assim, ó. Tá? Porque é uma coisa muito séria. E que não é o comportamento frívolo que fala no reino mediúnico. Espírito de luz não está ali para fazer show, para contar segredinho da vida dos outros. Ele, olha, tem um segredinho. Não. Até informação sobre vida passada
quanto aparece, é algo que tem muito conteúdo, ou que tem muita ligação com aquele momento da pessoa, né? Marcelo, sigo um grupo espírita que os membros participam de cada espírito do Brasil inteiro. Disseram que a espiritualidade pediu para não sair do país a partir de agosto, porque a guerra pode tomar grandes proporções. Tá, não sai do Brasil para onde? Não ir para a Europa? Tá. Mas Portugal vai ter guerra? Não ir para os Estados Unidos? Duvido que a Rússia vai atacar os Estados Unidos. Não ir para o Chile? Vocês estão vendo como é que é uma coisa assim que, né, que é meio difícil da gente lidar, que até gera uma certa, né, um certo desconforto. Por quê? Porque é uma coisa muito imprecisa. Né? É igual uma vez, assim, né? Olha só, tem umas coisas que a gente tem que usar a racionalidade. Né? Há um tempo atrás eu lembro que apareceu uma corrente na internet, né, no WhatsApp, falando que os espíritos de luz estavam precisando de fazer prece todos os dias numa hora tal, que o mundo inteiro ia parar para fazer prece, quem tinha que fazer prece acho que era 6 horas da noite. Beleza. Né? E às 6 horas todo mundo no planeta vai parar para fazer prece. Tá? Mandou essa comunicação para todo mundo. E aí um companheiro nosso que é muito cético virou e perguntou, tá, 6 horas. E todo mundo no planeta vai parar de fazer prece 6 horas? Vai ser uma prece coletiva. Tá, mas 6 horas no Brasil é 6 horas da manhã no Japão? É 4 horas da tarde em outro país? É 2 horas da tarde? Como é que fica? É 6 horas da tarde aqui no Brasil? Né? Ou na Europa, ou no Japão? Qual 6 horas da tarde que é? Porque cada fuso horário tem um... Ou seja, quem escreveu a mensagem nem sequer se tocou disso. Aí você pensa, será que o Speed Luz, né, que coordena o planeta, igual foi, não sabe que existem vários fusos horários diferentes no planeta? Não faria uma escalazinha, ó, Brasil 8 horas, México ou 2 horas da tarde, sei lá, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que a gente sabe da espiritualidade sobre questão de guerra, né, é que eles estão trabalhando para a guerra, né, para conter a guerra, e está contendo, tá, gente? Ah, tá tendo a guerra, tá tendo a guerra. Quantas pessoas morreram mesmo? Morreu bastante, morreu. Cada vida importa muito. Mas compara, quantas pessoas morreram na guerra do Vietnã? Quantas pessoas morreram na guerra da Rússia contra o Afeganistão? Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Milhões. Milhões. Quantas pessoas morreram até agora? Eles estão contendo. Está tendo morte? Infelizmente. Né? Mas a espiritualidade está contendo a situação. Ah, vai jogar bomba atômica? Jogou alguma? Ah, a Europa vai entrar toda em guerra. Entrou. Ou seja, a espiritualidade tinha mão fechada não, gente. Né? Eles não estão de braços cruzados. O bem está agindo, vão confiar no bem. Né? Esse tipo de mensagem é muito subjetivo. Né? Então, assim, eu posso dizer para vocês, pode viajar tranquilo, só se não viajar lá para dentro da Ucrânia, né? Talvez lá vai ser problema. Né? Você viajar para a Europa, ali, para Inglaterra, para a França, não vai... Gente, não é assim que funciona. E sem contar que tem o fator do karma. Né? Tem uma fantástica história do Pietro Baldi, né? Ele estava lá ele é italiano, né? Era, né? Desencarnou, né? Um médico famoso aí que escreveu vários livros, apesar de não ser espírita, tá? O Pietro Baldi não era espírita, tá? Mas ele ficou amigo do Chico Xavier, aquela coisa toda. Ele tinha uma espiritualidade muito profunda, muito interessante, o Pietro Baldi, né? E aí ele estava na casa dele com a família e estava sendo bombardeado. A Itália estava na guerra do lado do Hitler, né? A Itália fez parte do eixo, né? E os aliados estavam bombardeando, né? A região onde ele vivia, né? Tava tendo um ataque maciço lá, né, dos aliados. E ele ficou desesperado se ele saía de casa ou se ele ficava em casa com a família. Aí ele falou, a espiritualidade falou para ele, falou, se você sair ou você não sair, não preocupa, porque você não tem karma com isso não vai te atingir. Se você ficar em casa, preocupa não vai cair bomba aqui. Se você sair, também você não vai ser acertado pela bomba. Por que ele decidiu ficar em casa? Ele falou assim, ó, eu vou ficar em casa, né? Porque eu sei do meu karma, dos meus filhos eu não sei. Vai que um deles é para explodir lá fora, eu seguro eles aqui dentro. Né? Ele falou isso até brincando, claro, né? Mas é essa situação, gente. Quem não tem sintonia não é atingido. E se eu for atingido é porque alguma coisa eu tenho que aprender com aquilo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas informações espirituais, né? Não, o Kardec fazia isso. Vamos passar pelo crivo da razão. Vamos analisar isso com parcimônia, com razão. Às vezes eu sinto a sensação que tem alguma coisa perto de mim. Às vezes me assusta e reza. É a segunda vez que sinto de entrar na reunião. Uma amiga sempre me envia e eu estou aqui. Bem-vinda, né? Que bom, né? A prece é o melhor recurso que existe, né? Jesus falava vigiar e orar, né? É o combo, né?
Você vigia, o que é vigiar? Vigiar é se observar, se conhecer, evitar entrar em situações de desequilíbrio. Tipo assim, ó, eu não dou conta de bebida, não vou entrar no boteco. Eu não dou conta de sexo desregrado, eu não vou entrar em ambiente de sexualidade. Ó, eu não dou conta de fofoca, eu não vou ficar no meio do povão. Então é se vigiar, tá? O vigiar que Jesus é se vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações e orar. Né? À medida que a gente ora, nós vamos criando, né, uma proteção espiritual à nossa volta. Não contra ninguém, porque nós não estamos aqui contra. O bem não trabalha contra. Né? Mas você aprende a filtrar as energias que estão à sua volta. Né? Isso é um trabalho mediúnico. Né? A mediunidade, o que é? É a nossa capacidade de escolher ser intermediário do bem ou do mal. Né? Quando alguém faz uma fofoca, eu pego essa fofoca e passo para frente, eu estou sendo médio das trevas. Eu estou sendo intermediário do mal. Quando vem um pensamento negativo sobre alguém, eu vou lá e falo, eu estou sendo médio dos maus, né, do mal. Então, um bom médio é aquele que se torna ponto terminal do mal. Né? Chegou o comentário do encarnado, tuf, parou em mim. Chegou um pensamento para fazer eu falar alguma coisa mal, tuf, parou em mim. Nós temos que aprender a ser pontos terminais do mal. É tão difícil, né, gente? Mas não é impossível. Né? Se a gente treinar, se a gente trabalhar, né, a gente consegue. Na Segunda Guerra Mundial morreram 300 mil pessoas na segunda semana. Isso aí. 300 mil pessoas em 2 semanas. Né? Então, assim, vocês vão concordar comigo que o trabalho espiritual está funcionando, né? Eles estão segurando a onda. Né? Não tem mais guerra igual tinha antes. Tudo tende a diminuir, gente. Vai chegar um ponto que vai ter guerra que vai morrer uma pessoa. Nossa, teve uma guerra e morreu um. Graças a Deus, né? Nossa, teve uma guerra aí, ó. Um xingou o outro. Vai ser guerra, vai ser xingar o outro. Que você... Né? Nós estamos vivendo em guerra mental. Né? Vamos preparar, porque nós estamos com a guerra aqui no Brasil, aqui, ó, que é o povo da política, né? Que a gente fica lá, né? Vocês sabem que até o processo de essas paixões que a gente tem por time de futebol, por político, por escola de samba, né? Por personagem de desenho animado favorito, né? Então, assim, isso também gera guerra, né? Então eu gosto do Naruto aqui, eu falo o Jiraiya é o melhor, o outro fala, não, o Jiraiya não é melhor não, eu gosto de One Piece, mas então eu te odeio, porque você não gosta, né? Eu gosto do Atlético, eu gosto do Cruzeiro, você tem que morrer, né? Eu gosto da esquerda, você gosta da direita, eu gosto do centro, eu gosto de cima, de baixo. Então as pessoas, né, eu tô até de vermelho aqui, mas não é por causa de partido, não, é do Jiraiya, tá? Deixa eu Jiraiya aqui, ó. O Jiraiya é o personagem mais legal do Naruto, tá? Só para deixar registrado, o personagem predileto é o Jiraiya, tá? Né? Mas o que acontece, gente? É um momento de guerra. E como é que a gente faz para evitar esse momento de guerra? Vigiar. Vigiar, vigiar, vigiar. Espíritos que precisam de ajuda nas reuniões mediúnicas tendem a procurar casas próximas de onde eu viver. Exemplo, se eu desencarnar, provavelmente procurarei ajuda por aqui. Ou a região física, não importa. Se ele entender que a casa espírita pode ajudar, ele vai procurar a primeira dele. Normalmente, os espíritos desencarnados, eles buscam ajuda, né, quando eles são religiosos, né, tem uns que não são, né, nos templos da sua escolha. Então você vai na igreja católica, tá cheio de espírito. Você vai nas igrejas, vai estar lotado de espírito, tá indo lá orar, né, buscar ajuda lá. Você vai lá no salão do reino das testemunhas de Jeová, tá lotado de espírito lá dentro, né, porque os espíritos buscam afinidade. Então um espírito que foi evangélico a vida inteira dificilmente vai entrar lá no Francisco de Assis. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo preconceito que ele tinha enquanto encarnado, ele vai ter desencarnado. Né? Assim como eu, se eu desencarnar, né, e eu passar na frente do salão do reino da testemunha de Jeová, eu vou pensar 2 vezes antes de entrar. Falar, não é comigo não. Mesmo, né, só se eu ver uns espíritos muito iluminados lá, eu entro. Né, porque deve ter muitos, tá? Aliás, né? Todo lugar onde tem o bem, onde se propõe a falar de Deus, a trabalhar o amor, a espiritualidade ajuda, tá, gente? E ajuda muito, tá? Não precisa ser espírita para dar ajuda espiritual, não. Né? Mas depende muito da mentalidade da pessoa. Tá? Tem gente que procura ajuda no hospital. Já vi várias vezes no hospital que eu trabalho, pessoas desencarnadas andando de um lado para o outro, procurando médico, procurando enfermeiro, né? Sem nem sequer pensar em fazer uma prece ou nada espiritual. O cara quer a ajuda do médico. Né? Já tem ficado o espírito me parar no corredor lá, empurrando meus carrinhos lá de material médico lá, passou o espírito lá. Onde está o doutor fulano de tal? Eu ficava olhando pro espírito assim, né? Aí eu ficava conversando. Falei, não, meu irmão, por que você não falou uma prece? Porque eu não acredito nisso. O espírito falou comigo. O espírito desencarnado passou do meu lado, empurrando meu carrinho de material para levar para andar lá, ajudando os colegas meus lá, né? Passou do lado.
Eu falei assim, se eu fazer uma prece, eu pensei, né, gente? Falei que eu não vou ser idiota falar sozinho no meio de um monte de gente, né? Pensei, né? Apesar que às vezes a gente solta, né? Eu pensei, falei assim, meu irmão, por que você não fazer uma prece? Eu falei, acredito não, que ele é médico. Ou seja, o espírito desencarnado não sabia que estava desencarnado, não acreditava em Deus, em nada espiritual e queria médico, ele não queria reza, né? Esse aqui é o Jiraiya. Um dia eu vou fazer estudo do Jiraiya, porque o Jiraiya é goi. O Jiraiya é bom demais. Né? Tô brincando. Tem um ninja, é a mesma lenda, só que adaptado de maneira diferente. Né? O Jiraiya é o ninja dos sapos. Tá? Né? Mas não é o nosso objetivo aqui no estudo de mediunidade. Né, gente? Mas é legal demais. Né? Então, assim, os espíritos, eles buscam aquilo que está dentro do campo de sintonia deles. Não adianta. Né? Não é porque eu desencarnei que eu virei espírita. Tá? Tem muito católico no mundo espiritual que continua indo na missa. Tem muito evangélico que vai lá na igreja. Se você falar que existe vida depois da morte com ele, ele até baixa você. Ele está desencarnado, ele é um espírito, mas ele não aceita a própria condição. Para ele está num sonho. Ele tá, entendeu? Eles fogem daquilo como... Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas entidades desencarnadas e evangélicas, né? E eles fogem assim, mentalmente de tudo que possa dizer para eles que estão no mundo espiritual. Eles vão no culto, eles participam, eles oram, eles clamam, eles dão oferta, né? Tudo dentro do conceito religioso deles. Você fala assim, meu irmão, você é um espírito, olha só aqui. Ó. Ele finge que não vê aquilo que você está falando, né? Então, assim, é muito interessante. A nossa mente, né, determina a nossa realidade. Por isso que o processo de conhecimento espiritual, quando a gente abre a nossa mente, a gente começa a perceber que tem coisas além do que a gente acredita, né? E é fantástico, né? É bom demais Naruto, viu? O personagem é bom demais, né? Fala com ela que um dos personagens prediletos Naruto. É a Hinata, o Jiraiya e o Itachi. São os heróis, tá? Os três prediletos, tá? Brincadeira, tá, gente? Né? Que ela tá falando aqui, né? Mas assim, gente, é muito interessante, né? A gente tem que abrir a nossa mente. Né? Até para a questão da doutrina espírita. A doutrina espírita é um dos caminhos espirituais mais fantásticos que existe, mas a doutrina espírita não sabe tudo. Tá? Eu falo isso aqui para vocês como médium, como trabalhador da Seara Espírita, como presidente de casa espírita, tá? A doutrina espírita é o caminho mais interessante e fantástico que eu já encontrei. Mas a doutrina espírita detém o monopólio do conhecimento, do saber? Não. Nós temos muito que aprender com todas as religiões. Existem tradições espirituais profundas na igreja católica, nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes em geral, nos cultos budistas, nas religiões africanas, né? Então nós temos muitas facilidades e oportunidades de aprender, né? E isso que é fantástico, tá? O conhecimento espiritual não é de propriedade de ninguém, nem da doutrina espírita, né? Como Jesus não é de propriedade de religião nenhuma. Jesus é universal, Jesus é o amor manifestado na terra, né? Jesus é o guia e modelo da humanidade inteira. Ele não veio aqui para o judeu, nem para o grego, nem para o romano, ele veio para todo mundo que estiver disposto a aprender com ele. E eu não preciso declarar uma religião para ser amado por Jesus. O que eu preciso é trabalhar as virtudes do bem, da luz e do amor, né? E acreditar, né? E fazer a minha parte. Gente, então nós estamos chegando, né, ao final do nosso estudo, né? Amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Nós vamos estar continuando nosso estudo de Evangelho amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, 8 da noite, né? Sexta-feira nós temos nosso tratamento espiritual também às 8 da noite, quem quiser participar, né? E esse sábado agora, né, sábado de manhã, né, nós vamos estar fazendo a distribuição das nossas cestas básicas do mês, né, de abril, lá no Francisco de Assis, né? Quase 100 famílias ou mais, um pouquinho de famílias que estão sendo atendidas. Vamos começar a voltar com o nosso almoço, vai ter almoço para os assistir aí, né? Eles vão levar os marmitex, né? Por enquanto, né? Nós estamos com um projeto de já começar a refazer os almoços. Quem quiser ir conhecer o nosso trabalho, quem quiser ver como é que é, quem quiser participar, é muito bem-vindo. Sábado de manhã nós estamos lá na rua Francisco Rodrigues Pereira, 224, né? Bairro Industrial, aqui em Contagem, tá bom? Uma live voltar para Naruto, meu Deus do céu, né? Só se eu for falar do Jiraiya, né? Tô brincando, tá, gente? Mas tem muita coisa interessante, né? Chakra, né? Você vê lá os Ryuga lá que enxerga lá os centros de força do cara, aquilo ali são os chakras das pessoas, tem aquilo lá mesmo, né? Tem lá circulação de energia do corpo da pessoa, aquilo lá é real, tá?
Aquilo ali é pegar, né, energia, né, que eles chamam de ki, né, ou de chakra, depende do desenho animado, né, que ele existe, né, são os nossos centros de força, né. Eu tenho um monte de coisa. Os japoneses, os orientais, eles têm um conhecimento sobre essa questão energética que é fantástico, né. Parece lá, né, sábado, 8 horas da manhã nós já estamos lá, Deus quiser, né. Quem quiser ir lá ajudar, conhecer, fica à vontade. Nós estamos começando a reestruturar de novo. Tem vaga para quem quiser trabalhar, tá bom? Aparece lá, sábado, 8 da manhã. Nós estamos lá, se Deus quiser. Qualquer coisa pode me mandar mensagem, eu explico direitinho, né? Vamos trabalhar para Jesus. Pessoal, muito obrigado, né? Deus abençoe todos nós. E amanhã estamos aí de novo, se Deus quiser e permitir, tá? Estudando aí, né? E que Jesus nos abençoe sempre, tá? Boa noite mais uma vez, muita paz, muita luz e muito amor para todos nós. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.